A inspiração para essa jornada veio em 2005, quando o nosso então CEO global, Lee Scott, ele, diante do planejamento da organização, entendeu que era hora de nós assumirmos uma posição ativa em relação à sustentabilidade. E o interessante nesse posicionamento e nessa decisão é de que, enquanto varejistas, nós olhávamos para o tema e identificávamos que, diretamente, o nosso impacto representava em torno de 8%. Nós temos uma cadeia de transporte enorme para levar as mercadorias até as lojas. Nós temos um impacto energético por conta dos 8.400 prédios. Nós temos um impacto de construções também pela existência dos prédios. Mas a maioria do impacto identificado, nós víamos que a nossa participação ela era indireta, ou seja, nós tocávamos em diferentes participantes dessa cadeia. Nós temos o poder de mobilizar, nós temos condição de tocar, nós temos condição de sensibilizar os nossos funcionários, porque é um número expressivo, os nossos clientes, para vocês terem uma ideia, só no Brasil nós temos, em média, 2 milhões de clientes por dia em nossas lojas, e nós temos os nossos fornecedores, que são milhares e milhares de fornecedores ao redor do globo. E se a organização tomou uma decisão que eu considero correta, foi de não enclausurar o tema em um determinado departamento e tratá-lo como um tema extremamente técnico. Eu não sou técnico, a minha responsabilidade é o negócio, por exemplo. Mas, desde o primeiro dia, o assunto sustentabilidade tornou-se um objetivo para todos os gestores da organização, cada um no ponto em que tocava sustentabilidade em seu negócio. Então, quem é responsável pela cadeia logística passou a ser medido sobre índices de sustentabilidade, compromissos a serem construídos na cadeia logística. O mesmo na área comercial, que se relaciona com os grandes fornecedores. Ainda na nossa área de engenharia, no tocante à construção das nossas lojas. Então, esse foi um movimento muito interessante que a gente percebe, e eu vou estar compartilhando com vocês, uma evolução muito positiva. E se eu tenho algo importante para compartilhar aqui, nesses 10 minutos, é isso, é de que a evolução ela é oriunda do fato do assunto não ter ficado enclausurado num departamento. Nós assumimos metas, tanto no âmbito climático quanto energético, e isso tem a ver com os nossos prédios e o funcionamento das nossas lojas. Nós construímos objetivos bastante arrojados em relação a resíduos. A nossa pretensão é chegarmos a um impacto zero no meio ambiente, do ponto de vista de resíduos que nós geramos, orgânicos e inorgânicos. E nós assumimos compromissos também em relação aos produtos que são vendidos dentro das nossas lojas. Ou seja, de que a nossa loja ela vai ter um papel de ofertar para o público final um sortimento que tenha uma predominância importante de produtos que impactem positivamente o meio ambiente. Quando nós levamos esses objetivos para dentro da organização, então nós, ligados ao presidente da empresa aqui no Brasil, 8 vice-presidentes, cada um assumindo uma iniciativa, nós abordamos, dividimos a nossa atuação na cadeia de suprimento, na construção das nossas lojas, na cadeia logística, na conscientização dos funcionários e na conscientização dos clientes, o impacto zero, que eu mencionei, em relação aos resíduos, o impacto dos insumos que nós adquirimos para funcionar as nossas lojas e o nosso impacto no clima de energia. Eu gostaria de compartilhar aqui alguns pontos que são relevantes. O primeiro foi a comunidade interna. No Walmart Brasil, nós somos 80 mil funcionários. E esse movimento de conscientização do público interno tem sido um dos fatores-chave para o nosso movimento. Nós fizemos uma parceria importantíssima com o Instituto Acatu, e nós estamos treinando a todos os nossos funcionários. O ano passado foram 60 mil, esse ano nós completaremos o ciclo de 80 mil, sobre consumo consciente. E o mais importante, de maneira muito pragmática, também mostrando para eles que ser consciente no consumo de água, ser consciente no consumo de energia, comprar produtos mais sustentáveis, isso gera não só economia para a vida particular deles, mas um impacto positivo na comunidade a qual eles vivem. Nós lançamos um programa pessoal de sustentabilidade
para transformar o tema em algo tangível, e nós construímos comunidades internas dentro da organização em que eles pudessem compartilhar os seus programas e um aprender com o outro. Então, pessoas adotando iniciativas de redução do consumo de água, outros funcionários consumo de energia, outros se devotando a apoiar a comunidade em que vivem. E nós passamos a publicar dentro da organização, em diversos fóruns e meios, os resultados que esses associados ou esses funcionários estavam obtendo nas suas iniciativas individuais. Além dos funcionários, outro ponto importantíssimo da cadeia são os nossos fornecedores. E aí nós temos um papel de influência interessante e de mobilização. Primeiro, nós encontramos uma comunidade de fornecedores extremamente sensível ao tema. E o nosso papel foi, principalmente, convidá-los a assumir um compromisso público. Ou seja, aquilo que nós vínhamos nos comprometendo nas salas de negociação ou no nosso relacionamento diário, a iniciativa que nós, como organização, tivemos foi levar as 20 principais empresas que compõem o nosso portfólio de fornecedores e assumir compromissos públicos. Primeiro, em relação à Amazônia e os diversos pactos que compõem a preservação da Amazônia, e também em relação aos produtos, estimulando que cada um desses fornecedores desenvolvesse produtos que significassem transformação na sua categoria. O princípio aqui foi simples. Se um fornecedor líder de uma categoria inova no conceito de sustentabilidade, certamente os demais fornecedores que atuam na mesma categoria se sentirão impelidos a também transformar o seu produto. Um outro ponto importante é a nossa relação com as ONGs e com o governo. Nós temos muito para aprender sobre o tema. Se, por um lado, nós temos a capacidade de mobilizar clientes, funcionários, fornecedores, nós não temos a competência para fazer isso sozinho por conta da complexidade e do quão técnicos são os diferentes temas. E as parcerias, as relações que nós temos desenvolvido têm sido fundamentais para nortearem as nossas principais ações para que elas tenham um impacto positivo. Um deles, a campanha federal do Saco é um Saco, para estimular a redução do consumo de sacolas plásticas, tem sido algo extremamente inovador no nosso negócio. Nós temos adotado práticas como, por exemplo, devolver ao cliente 3 centavos para cada sacola plástica não utilizada, para que ele se sinta convidado a trazer uma sacola retornável. Esta, dentre outras iniciativas que a gente tem adotado. E, em relação aos clientes, essa é a parte mais gostosa da gente inovar. Nós temos feito lojas sustentáveis, com mais de 60 iniciativas que vão desde a utilização de madeira sustentável até a utilização de madeira certificada, e aí tem outras mais de 60 atividades que compõem a construção dessa loja. Nós temos esse programa do cliente consciente, que eu acabei de mencionar, da devolução do dinheiro, e as estações de reciclagem em parceria com a Coca-Cola em todas as nossas lojas. Nós temos feito ações do Mês da Terra, promovendo os produtos cujos fornecedores já se transformaram, para levar ao conhecimento do público aqueles que, de fato, estão se movendo, e a resposta tem sido muito satisfatória. O interessante que a gente tem aprendido nisso tudo, que nós não esperávamos, é que o engajamento dos nossos funcionários em relação à empresa, nas pesquisas que nós fazemos, em que nós procuramos identificar as razões de pertencer à nossa organização, o segundo tema hoje é que eles se sentem orgulhosos de fazer parte de uma organização que quer fazer a diferença no tema de sustentabilidade, o que nos dá uma ideia do que o público espera da gente, enquanto agentes ativos dentro da economia.